Na virada do ano de 1999 para 2000, além dos sentimentos de alegria e expectativas para o próximo milênio, também circulava um medo e apreensão de que houvesse uma catástrofe originária de um bug que afetaria todos os computadores, conhecido como o bug do milênio. O problema central do bug do milênio de 1999 era o fato de que os sistemas antigos, como os desenvolvidos na linguagem COBOL, guardavam e interpretavam as datas com 2 dígitos no ano. Isso ocorria pela necessidade de se economizar, uma vez que em 1965, 1 megabyte de espaço de memória magnética, suficiente para gravar um texto de 300 páginas, custava $761. A partir daí, surge o medo de que, após a virada do milênio, os sistemas reconhecessem o ano 2000 como 1900. Isso realmente seria um desastre. Havia o medo de que o bug do milênio causasse uma enorme desordem em escala mundial, como falhas nos sistemas bancários e judiciários, dados destruídos, energia elétrica cairia, usinas nucleares e aviões poderiam parar de funcionar. Dessa forma, ocorreu um grande esforço massivo em renovar os recursos de informática, o que causou um enorme crescimento das empresas do ramo. E, embora tenha provocado uma onda de pânico, algo semelhante às crenças de fim do mundo, o bug do milênio apresentou-se como algo inofensivo. Após todo o caos causado pelo bug de 99, surge um novo, cuja data é 2038, mais especificamente no dia 19 de janeiro, às 3 horas, 14 minutos e 8 segundos, conhecido como bug do milênio Unix, ou Y2K38. O bug deve acontecer em muitos softwares desenvolvidos na linguagem C, ou seja, aqueles em que a data é calculada pelo número de segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970. Os sistemas escritos na linguagem C, como o Unix e derivados, utilizam o padrão POSIX, em que a data é contada a partir da quantidade de segundos passados desde o dia 1 de janeiro de 1970 UTC, armazenando seus valores em um número inteiro de 32 bits. Mas o que isso quer dizer? Primeiramente é o conceito de bit. Bit é a sigla para Binary Digit, cuja tradução significa dígito binário. Em outras palavras, seria a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. No sistema de numeração decimal, sistema numérico que usamos diariamente, temos 10 caracteres utilizados na representação dos números. Já no binário, temos apenas 2, o 0 e o 1. Assim, se fôssemos contar de 0 até 10 em binário, a sequência seria esta. Apesar de parecer complicado, tal sistema é semelhante ao decimal. Por exemplo, se considerarmos este número em decimal, o que primeiro nos viria à mente seria 123. Isso porque, pela noção básica de matemática, já atribuímos automaticamente o significado a cada uma dessas colunas, o 3 no lugar da unidade, o 2 na posição das dezenas e o 1 no lugar das centenas. Isso significa que este número pode ser escrito na forma 100 vezes 1 mais 10 vezes 2 mais 1 vezes 3. Além disso, também podemos descrever as unidades dezenas e centenas como potências de 10, já que estamos trabalhando com números decimais. Então, teríamos 10 elevado a 2 vezes 1, mais 10 elevado a 1 vezes 2, mais 10 elevado a 0 vezes 3. Com dígitos binários, a ideia é parecida, porém agora usamos base 2. Então, teríamos 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0, que são 4, 2 e 1, respectivamente. Sendo assim, se tivermos este número em binário, ele corresponderia a 2 elevado a 2 vezes 1, mais 2 elevado a 1 vezes 1, mais 2 elevado a 0 vezes 1, que são 4 mais 2 mais 1, ou seja, 7. Para podermos computar números maiores que este, temos que aumentar a quantidade de bits, como o que acontece com o número 123, que em binário seria escrito dessa forma. Como foi visto anteriormente, para que números cada vez maiores possam ser computados, é necessário que se aumente a quantidade de bits dinamicamente. Porém, e se essa quantidade for fixa? Como podemos saber até onde se pode contar? Bem, o número máximo que se pode contar usando apenas um bit, e começando a partir do 0, é 1. Usando 2 bits, o maior número é 3. Usando 3, 7. E assim sucessivamente. Portanto, podemos chegar à conclusão que o maior número inteiro positivo que se pode contar usando um número n de bits é 2 elevado a n menos 1, para todo o n natural. Agora vamos fazer isso com um número de 32 bits.
Como queremos apenas números positivos inteiros, vamos dividir o número pela metade para desconsiderarmos os negativos. Com isso, temos 2 elevado a 31. Agora colocando na fórmula 2 elevado a 31 menos 1, sendo essa a quantidade limite de segundos que os sistemas citados podem armazenar. Mas e depois, o que acontece se tentarmos adicionar 1 a isso? Vamos ver na prática. Bem, para fazer a demonstração, primeiramente temos que criar um arquivo em C. Então, eu vou usar um neovim e o nome do arquivo vai ser maior inteiro.c. Pronto, agora é só criar o esqueleto de um programa básico em C. Que no caso, só incluímos uma biblioteca chamada stdio, que é para podermos imprimir coisas no terminal. E uma função main, por enquanto vazia, apenas retornando 0. Bem, agora temos que incluir uma nova biblioteca chamada limits.h para podermos criar uma variável inteira chamada maior int e atribuir a ela int max, que no caso é o maior valor que uma variável de 32 bits com sinal pode armazenar. Depois disso, vamos simplesmente imprimir ela no terminal. Porcentagem d barra invertida n e o nome da variável. Agora é só compilar o programa e executá-lo. Aqui está, o maior valor de 32 bits. Porém, e se imprimirmos maior int mais 1? O que acontece? Bem, compilando o programa de novo e executando, o valor ficou negativo. O nome disso é overflow. Grande parte dos equipamentos de hoje em dia tem o Unix como sistema embarcado, sejam máquinas industriais, dispositivos de comunicação, sistemas de transporte como aviões e carros, e etc. A chance desses sistemas sofrerem algum problema com a chegada da data prevista é bem alta. Em sistemas automotivos, por exemplo, computadores de bordo são usados para monitorar o controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, sistemas anti-bloqueio e etc. O que não implica que todos sofrerão com este problema, já que muitos não dependem do acesso a datas. Em dispositivos de comunicação, como telefones celulares, roteadores, câmeras IP e entre outros, que requerem datas e horas precisas e que se baseiam cada vez mais no Unix, certamente sofrerão algo com o bug. Por exemplo, os dispositivos Android de 32 bits que irão travar e não reiniciar mais. Além disso, bancos de dados também estão sob o risco de mau funcionamento, como por exemplo, versões do MySQL anteriores a agosto de 2021, onde funções embutidas como o Unix Timestamp retornarão 0 após 19 de janeiro de 2038. É bom salientar que não existe uma solução universal para o bug de 2038. Por exemplo, se eliminássemos os números negativos da variável responsável por armazenar a contagem de tempo, fazendo com que os seus bytes representem apenas os números positivos, transformando-a em unsigned int, poderíamos estender esse problema para 2106, o que daria certo para alguns casos. Porém, isso afetaria drasticamente programas que necessitam checar datas anteriores a 1970, pois elas não poderiam mais ser computadas como números negativos. O ideal seria substituir os sistemas operacionais com arquitetura de 32 bits por sistemas que operam com arquitetura de 64 bits, pois a maioria deles já podem utilizar inteiros de 8 bytes para armazenar datas. Ou seja, a arquitetura de 64 bits utiliza datas mais elásticas, estendendo o prazo para 292 bilhões de anos no futuro. Mesmo com a contínua modernização dos sistemas de computadores, muitos dispositivos ainda estão em atividade com sistemas de 32 bits e poderão continuar operantes até 2038. Somado a isso, não esqueçamos que o simples fato de parte dos administradores de sistemas não buscarem atualizá-los até lá, seja por ignorância ou inviabilidade, poderá acarretar muitos outros incidentes. Embora de sobreaviso e com precauções sendo tomadas, a mesma dúvida permanecerá pelos quase 16 anos restantes. O que realmente vai acontecer? Para os precavidos, só falta marcar na agenda para não esquecerem esse marco. Para o restante que não dá a mínima, resta correr o risco e torcer pela sorte.